Esta semana viralizou um vídeo do Gregório do Vivier explicando a parábola do filho pródigo. Eu quero assistir com vocês aqui para entender algumas coisas sobre o que ele disse ali e sobre a reação das pessoas também a essa parábola e o que essa parábola quer dizer, né? Então vamos assistir juntos aqui e depois a gente conversa. Sabe que o grande advento do cristianismo para a humanidade foi uma metáfora do filho pródigo? Já ouviu falar nela? Claro. Qual é a história do filho pródigo? O filho pródigo era um filho que era um cara muito bacana, né? E andava por aí, né? Fazendo coisa legal. Aí um dia ele falou, num alto de um monte, levando umas cabras para passear, pastoreando as cabras. Nada disso. Não tem cabra, não tem nada. Tem apenas um pai com dois filhos. Um é o filho bonzinho que fica ao lado do pai. Outro é o filho que fala pro pai assim: tchau, tô indo embora, você que se foda. Fala pro pai: me dá meu dinheiro agora, da minha herança, antecipado, que eu não quero viver com você. O filho vai embora, gasta todo o dinheiro com farra, com merda. Só faz cagada, o filho. E volta. Volta todo fudido, todo lanhado, gastou o dinheiro todo de herança. E o pai: mate o meu melhor carneiro, pois meu filho voltou. O outro filho tava ali pelando o saco do pai a vida inteira, puxando o saco do pai, cuidando da hortinha do lado dele. Vai pegar o melhor carneiro? Melhor carneiro, você vai receber esse cara bem, esse cara abandonou a gente. Carneiro que eu gosto. Esse cara, olha, todo lanhado, todo fudido, todo nojento, ele desonra a nossa família. Você vai matar o meu carneiro preferido do meu amigo. Preferido. Gersim. Gersim, inclusive, E aí o pai fala, vou. Sabe por quê? Por quê? Aí é minhas palavras, não tá na Bíblia não. O amor que se tem a um filho não é meritocrático, não obedece ao quanto ele merece o seu amor, mas sim ao quanto ele precisa do seu amor. E o amor paternal não tem a ver com o quanto um filho te faz feliz, e sim o quanto ele precisa de você para ser feliz, e o quanto enquanto não é meritocrático, não é a lógica da dívida, é uma lógica da dádiva, é a lógica de dar, não de cobrar. Logo, a coisa mais bonita da paternidade, da parentalidade, é você justamente se doar. Por um momento, você não é o centro do universo. Você nunca vai saber o que é isso, porque o mundo gravita ao seu redor. Mas não tem nada melhor do que, por alguns minutos que seja, você não ter o mundo inteiro gravitando ao seu redor, e sim estar na órbita de alguém, e esse alguém ser a coisa que você mais ama no mundo. Então, é um exercício, sim, de anulação do ego. Então, essa interpretação do Vivier, ela viralizou porque muita gente achou extraordinária a interpretação dele, né? E é um ateu ensinando o cristianismo melhor do que muitos cristãos. Ela é bem bonitinha a explicação dele, não posso negar aqui, é uma explicação que vem desde esse local, né, de um pai que compreende como ser pai, de certo modo, também é se anular e você se pôr a serviço ou, sei lá, abrir espaço para que seu filho possa prosperar e crescer. E aí, nesse caso da parábola do filho pródigo, o pai não faz distinção entre os filhos. Um filho gastou tudo, o outro ficou junto, mas para ele o amor transcende essas coisas e ele vai, sabe, se entregar para o filho que esbanjou a grana, que não importa, como eu falei, não é mérito ali, o amor não é mérito. É bem bonita a interpretação, como eu falei, é bonitinha, mas é errada, é completamente equivocada. É uma interpretação que não tem nada a ver com a mensagem que Jesus passa no texto evangélico, né? Então não tem nada a ver, não tem nada a ver. E eu vi pessoas falando, como eu disse ali, né? Um ateu ensinando o cristianismo mais do que um cristão. E também não tenho dúvida que isso aconteça frequentemente, né? Até no Porta dos Fundos há muitos sketches lá que me parece que eles têm uma interpretação mais precisa da mensagem de Jesus do que muitos evangélicos, do que muitos cristãos que estão aí, sabe, batendo no peito e se arrogando os intérpretes da mensagem de Jesus e os propagadores da mensagem de Jesus e que estão repletos de ódio, de intolerância, de, sabe, discriminação. Então, eu acredito de fato que há muitos ateus que são muito mais cristãos em termos de comportamento, de respeitar o outro, de amar o próximo, do que muitos cristãos. Mas, como eu falei, a interpretação dele está errada, está equivocada pra caramba, pra caramba. Então, para você entender melhor essa parábola aqui, o que ela significa no texto bíblico, eu vou ler para vocês o trechinho aqui, porque são 3 parábolas na sequência, né? São 3 textos que Jesus utiliza nessas parábolas várias vezes ao longo dos textos evangélicos para explicar coisas para as pessoas, né? Para os discípulos, para os seguidores dele, até porque eram pessoas, muitas delas bastante ignorantes, né? Pessoas sem educação formal, sem letramento, que não tinham esse refinamento, inclusive dentro do judaísmo, né? Dentro das leis judaicas, para compreender certas coisas. Então Jesus usava as parábolas com o intuito de ensinar simbolicamente a mensagem dele para as pessoas. Então, esse é um dos casos. É uma das muitas parábolas que ele utiliza para defender a mesma mensagem. Então, vamos ler as parábolas, são a sequência de 3 parábolas, para entender o que ele quer dizer com isso, né? E que não tem nada a ver com a interpretação do Vivier. Então, aqui o texto. Então, aqui a gente está no Lucas, né? Evangelho de Lucas,
capítulo 15, e é o capítulo inteiro aqui, então eu vou ler tudo para vocês entenderem para onde vai essa história aqui, né? Então diz o seguinte aqui: todos os cobradores de impostos e pecadores se juntavam em volta dele, de Jesus, para ouvi-lo. E tanto os fariseus como os escribas resmungavam: este homem acolhe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou a seguinte ilustração, a seguinte parábola: que homem entre vocês que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 para trás no deserto e vai em busca da perdida, até achá-la? E quando a acha, ele a põe nos ombros e se alegra. E ao chegar em casa, ele reúne seus amigos e seus vizinhos e diz a eles: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha que estava perdida. Eu lhe digo que da mesma forma, haverá mais alegria no céu por causa de um pecador que se arrepende do que por causa de 99 justos que não precisam de arrependimento. Aqui está a explicação das parábolas de todas essas três, né? A explicação, inclusive, da parábola do filho pródigo. Jesus explicou aqui. Ele fez a parábola das ovelhas, contou a parábola das ovelhas e explicou o que ela quer dizer. Essa é a interpretação do texto. Não há outra interpretação. Jesus explicou para as pessoas. Porque muitas vezes ele contava as parábolas para os discípulos e eles não entendiam. Não entendiam e ele tinha que explicar a parábola. Ele usava uma parábola para explicar a situação e, como não entendiam, ele tinha que explicar pela explicação. Então aqui está a explicação. Jesus está dizendo o seguinte, olha, para Deus, para a visão de Deus que ele tinha pelo menos, para Deus vale muito mais a volta de um pecador, a volta de alguém que se desviou, a volta de alguém que estava perdido, do que aqueles que estão juntos. Porque aqueles que estão juntos de Deus, que respeitam as leis, que não pecam, que não transgridem as leis divinas, esses já estão salvos. Esses não precisam de salvação, esses já estão no caminho da retidão. Quem precisa de apoio, quem precisa de ajuda, quem precisa que, sabe, vá lá e busque e salve, são aqueles que estão desviados. Então essa é a mensagem das parábolas, dessa parábola da ovelha perdida e das seguintes, incluindo a do filho pródigo. Então prossigamos. Outra parábola, né? Ou que mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até achá-la? E quando a acha, ela reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que havia perdido. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria entre os anjos de Deus por causa de um pecador que se arrepende. E aí vem a parábola do filho pródigo. E ele disse então: um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao pai: pai, dê-me a parte dos bens a que tenho direito. Então ele dividiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo o que tinha e viajou para um país distante e ali esbanjou os seus bens, levando uma vida devassa. Quando já tinha gastado tudo, ocorreu uma fome severa em todo aquele país e ele começou a passar necessidade. Até mesmo se pôs a serviço de um dos cidadãos daquele país que o enviou aos seus campos para cuidar dos porcos. E ele desejava matar a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quando caiu em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm fartura de pão enquanto eu estou aqui morrendo de fome? Vou partir e voltar para a casa de meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus empregados. Assim levantou-se e foi ao encontro de seu pai. Enquanto ele ainda estava longe, seu pai o avistou, então correu e o abraçou e beijou ternamente. O filho lhe disse então: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Mas o pai disse a seus escravos: depressa, tragam uma veste comprida, a melhor, e vistam-no com ela. E ponham-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Tragam também o bezerro gordo, abatam-no e vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo e ao voltar, quando se aproximava de casa, ouviu o som de música e dança. De modo que chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Este lhe disse: seu irmão chegou, e seu pai abateu o bezerro gordo porque o recebeu de volta com boa saúde. Mas ele ficou irado e se recusou a entrar. Então seu pai saiu e começou a lhe suplicar que entrasse. Em resposta, ele disse ao pai: trabalhei tantos anos como escravo para o Senhor e nunca desobedeci às suas ordens. Mesmo assim, nem uma vez o Senhor me deu um cabrito para festejar com meus amigos. Mas assim que chegou esse filho, que esbanjou os bens do Senhor com as prostitutas, o Senhor abateu o bezerro gordo para ele. Ele lhe disse então, o pai: meu filho, você sempre esteve comigo e todas as minhas coisas são suas. Mas nós simplesmente tivemos de festejar e nos alegrar porque seu irmão estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi achado. E aí,
como eu falei, não há outra interpretação, né? O próprio Jesus, no Evangelho de Lucas, diz, né, qual é a interpretação. Tem a ver, inclusive, com uma crítica feita aos fariseus, aos escribas, aos sacerdotes judaicos da época. Porque havia uma casta, né, havia uma classe de subcidadãos que eram vistos como impuros. E Jesus, nos Evangelhos, ele vai justamente para essas pessoas. Ele vai buscar os pecadores, os leprosos, os excluídos, sabe? Aqueles que são os pares naquela sociedade. Então a mensagem dele é justamente essa. Eu vim aqui, né, eu como, sei lá, emissário de Deus, enviado por Deus à Terra, eu vim aqui para salvar essas pessoas, porque essas estão perdidas. Inclusive tem um trecho em alguns evangelhos que ele diz o seguinte, né, quem precisa de um médico é quem está doente, não quem está saudável. Então é essa a mensagem. Não há outra interpretação, embora a interpretação do Vivier seja bonitinha. Seja, como falei, uma mensagem ali de um pai, né, um pai que vê no filho ali, sei lá, esse amor incondicional. Mas não é a interpretação do texto, não é. Não tem como você, olhando o contexto bíblico, o contexto evangélico, ler de outra maneira essa história. E aí a gente entra na questão da interpretação do texto, né? O modo como você pode se aproximar de um texto e extrair diferentes interpretações a partir de um texto, mas há interpretações mais corretas, mais precisas do que outras, né? Então, assim, se alguém disser, por exemplo, o gato comeu o rato, você não tem como entender a partir desse texto aqui que o rato comeu o gato. Não tem como, porque o texto é claro, o texto ali tem um sentido bastante, nítido e objetivo e compreensível. Então esse esforço de você compreender o contexto, né, de onde surgiu o texto, é fundamental para você poder interpretar esse texto. O do Vivier tira um sarro ali do Vicente, né, que está contando a história nada a ver do filho pródigo, mas ele também conta uma história nada a ver. Na medida que ele vai fazer o desfecho da história ali, ele tira o que é central dessa história, que é justamente essa ideia do filho perdido que retorna e é encontrado. E isso de ser encontrado que é essencial para o cristianismo, porque é uma religião que vai se fundamentar, né? Ela vai ser construída a partir da busca pelos excluídos. E por isso que se tornou uma religião tão popular ao longo da história, né? Se você observa a história do cristianismo, o modo como se propaga pelo mundo, conhecido da época, né? Pelo mundo, pelo Império Romano, é uma mensagem que vai justamente para as pessoas excluídas naquelas sociedades. Ela adentra as castas mais baixas da sociedade. Vai convencer, vai seduzir, né, vai converter os escravos, vai converter as mulheres, vai converter aquelas pessoas que não fazem parte daquela sociedade, que estão fora daquela sociedade e que não têm voz e que não têm vez. E esse sim é o segredo do sucesso dessa religião, né, porque ela vai se propagar rapidamente pelo mundo e vai se tornar, em poucos séculos, a religião oficial do Império Romano. De modo que até o dia de hoje ainda há, sei lá, mais de 1 bilhão de seguidores dessa religião. Então, só para esclarecer aqui, a interpretação do Vivier é bem bonitinha, como eu falei, assim, é simpática, né? Uma interpretação assim, olha só que bonitinha, olha só que generosa essa interpretação, mas ela é objetivamente incorreta com base no texto, né? É claro que aqui nesse caso você pode pegar e dizer, não, mas a Bíblia aqui é um texto mitológico, então assim, não dá para levar a sério, não dá para saber se foi o que realmente Jesus disse, não dá para saber se ele existiu ou não, daí você pode, criar várias elucubrações aqui a partir das questões históricas envolvendo o texto, mas o fato é que, com base no texto que a gente possui, né, com base nesse texto específico, mesmo se a gente for interpretar como um texto literário, né, como um texto simbólico que não corresponde à realidade dos fatos, que não corresponde ao que ele realmente disse, ainda assim no texto, se você se fiar ao texto, se fiar à parábola, não há como ler de outro modo, até porque, como eu falei, ali está a explicação. Jesus explica, né? Não é como se estivesse também em aberto, né? Não, ele falou a parábola e aí a gente aqui especule sobre o que ela quer dizer. Não, ele explicou, então, nesse caso, não tem muita divergência. Ler de outro modo, ler como do Vivier leu, como se fosse uma questão de parentalidade, como se fosse, sei lá, o amor paterno, é fazer quase o que os evangélicos fazem, ou que os outros religiosos fazem, que é tirar de contexto as falas de Jesus e pensar, o que Jesus nos diria hoje, né? O que ele está dizendo pra gente hoje. E ele não diz nada pra gente hoje, ele disse na época dele, ele disse para os judeus do século I. Jesus falava com aquela demografia, aquele era o público-alvo de Jesus. Ele não falava com a gente do século XXI brasileiro, não, ele não falava com a gente, ele nem sequer imaginava que a gente existiria. Então, assim, ele falava com a população ali excluída do século I. Então não dá para pensar em questões de ego, com uma crítica à meritocracia, não tem nada a ver com isso, tem a ver com aquele contexto específico. Eu me interesso por esse assunto aqui, até como eu falei sobre a questão do ateísmo, né? Porque muita gente se torna ateia, e foi o meu caso também, justamente porque passou a pesquisar a religião na qual nasceu, né? A religião na qual estava imerso, e passou a perceber enormes contradições no interior da religião, no interior dos textos bíblicos, às vezes. Você tem textos que diz uma coisa e outros que diz o contrário, então assim, você vai percebendo como é uma coleção de fragmentos de ideias e de momentos históricos, inclusive, e essas coisas entram em colisão, e ao mesmo tempo também a hipocrisia dos fiéis, né? Você tem uma mensagem que é de amor, de tolerância, de respeito ao próximo, de sacrifício, de buscar a ovelha perdida, e na prática eles é um grupo intolerante, um grupo, preconceituoso. Então essa contradição muitas vezes gera um choque, né? Um tipo de dissonância cognitiva que você é obrigado a pôr de lado algumas ideias para poder conciliar isso aqui, né? Você não tem como aceitar tudo ao mesmo tempo. E aí quando você passa a pensar
criticamente a religião, como fez, por exemplo, o Spinoza, que era judeu. Ele tem um texto bem interessante no qual ele vai analisando os textos da Torá. Quando você pensa criticamente a religião, aí muita gente acaba se tornando ateu justamente porque algumas coisas não fazem sentido, não se encaixam, daí você não consegue mais conciliar essas coisas, já não consegue mais viver nessa dissonância cognitiva e você é obrigado a questionar algumas coisas, e isso vai levando a questionar vários dogmas, incluindo às vezes até a própria existência de Deus, né? Será que existe? Será que não existe? Se existir, é assim desse modo ou é de outro modo? Há tantas divindades por aí que são muito diferentes entre si, qual delas seria mais próxima da realidade? Então, o percurso de compreensão da religião muitas vezes é um percurso também de afastamento da religião, de modo que você vá percebendo como diferentes povos, em diferentes momentos, foram buscando diferentes soluções para poder compreender fenômenos que não compreendiam, ou questões éticas complicadíssimas, e aí usam uma religião institucional para isso, né? Então só quis dividir com vocês aqui, até porque, como eu falei, essa foi uma questão que me afligia muito quando eu era adolescente, porque eu era católico, né, frequentava missa e tudo mais, e isso levou à escrita de um livro, né, que foi O Rei dos Judeus, que é um romance histórico com o personagem de Jesus, e aí eu tento projetar ali a mensagem que eu compreendo que seja mais precisa, que está nos evangelhos, né? A mensagem de amor de Jesus, de sacrifício, essas coisas, né? Bem, o que vocês pensam aqui sobre a fala do Vivier, sobre a interpretação incorreta dele, né, dessa parábola? Como é que você entende isso aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, só lembrando que nesse ano a meta nossa aqui no canal é de produzir documentários filosóficos, então o seu apoio vai ser muito importante para esse projeto. Link na descrição aqui, se cuide e até mais. Tchau!